Olá, pessoal. Aqui estamos de volta para o nosso curso de Sociologia da Religião, hoje dando continuidade ao pensamento de Pierre Bourdieu. Nós já vimos na semana passada Pierre Bourdieu como a sociologia da sociologia ou a metateorização sociológica. Então a gente entendeu naquele momento qual era o lugar histórico em que o Pierre Bourdieu está escrevendo a sua obra, propondo a sua sociologia da sociologia. Né? Como todas as ciências sociais daquele período, ele está fazendo uma releitura dos clássicos. Eles não estão abandonando os clássicos, mas estão tentando compreender como a teoria clássica da sua área de conhecimento ela precisa ser reencontrada, reavaliada e ressignificada para o seu novo período, o período pós-guerra. Hoje nós vamos olhar para Pierre Bourdieu, tentando ver ideias introdutórias da sua sociologia, principalmente falando de alguns conceitos fundamentais. Você vai ler a obra do Pierre Bourdieu, ela é uma obra vasta, ela é ampla, ele fala sobre diversos aspectos do construto social, ele fala de política, ele fala principalmente de educação, ele é um grande ator na área da educação, né, da ciência da educação, lembre-se, não da pedagogia, da ciência da educação, a educação dentro de um viés de construção de sociedade. Ele vai ser um dos principais educadores franceses e talvez um dos maiores responsáveis pelo atual sistema educacional francês. Eu disse num dos vídeos, rapidamente, né, a gente tinha tentado lembrar a data da sua morte, né, 2002, lembro que eu corrigi, se alguém ainda tiver com a informação errada, eu disse inicialmente de 96, mas estou falho, 2002, mas então ele teve tempo suficiente para poder propor bases educacionais, ele que foi um dos sociólogos mais conhecidos do final do século XX, né, um importante, a sua obra hoje, sociológica, pode ser considerado também um clássico da sociologia. Tá? Ele mesmo não se classifica assim, ele até escreve sobre os clássicos da sociologia, aliás, ele estudou com um dos grandes professores, né, que era um autor que elogia muito os clássicos da sociologia, então o Pierre Bourdieu ele olha para os clássicos com muito apreço. Muito bem, vamos dar uma passada então, essa é a nossa aula 15, né? A ideia estudar de Pierre, que vamos estudar essa semana em Pierre Bourdieu, é o campo religioso, como ele se forma. Mas antes da gente partir propriamente para o campo religioso, nós vamos falar então desses elementos conceituais fundamentais. É uma introdução muito simples ao pensamento dele. Na verdade, assim, é só um processo introdutório. Falar um pouquinho de alguns conceitos, tá? A obra de Bourdieu é ampla, como eu disse, várias áreas do construto social são abrangidas, e eu posso dizer que a obra dele é bastante compreensiva. Deixa eu colocar essa palavra adequadamente. É no sentido de que ele estabelece um princípio sociológico de análise, que ele diz o seguinte: isso aqui compreende todos os campos, os diversos campos da realidade sociológica. Então, nós vamos ver aqui quatro conceitos que são fundamentais para você entender a obra do Bourdieu nos diversos campos e, obviamente, neste campo que a gente está privilegiando, que é o campo religioso. Primeiro, formas de compreensão da realidade. Segundo, modus operandi de interacionismo entre estrutura e indivíduo. A unidade entre a estrutura social e o indivíduo, nós vamos ver esse conceito muito forte. E o próprio capital simbólico, que é, digamos, um tema central, especialmente no que diz respeito à religiosidade ou o campo religioso para Bourdieu. Tá? Então, uma introdução ao seu pensamento. Número 1, vamos falar primeiro, então, dessas formas de compreensão da realidade social. O Bourdieu trabalha com três principais formas de compreensão: a forma fenomenológica, a forma objetivista e a forma praxeológica. Bom, o que são essas três formas? Estão resumidas aqui. O pensamento é que, assim, fenomenológica, Bourdieu vai dizer o seguinte: olha, os indivíduos compreendem a realidade a partir da sua experiência imediata, com o fenômeno, com a realidade prática, com o mundo que lhes toca e o mundo que eles tocam. Então, a sua experiência imediata do mundo e no mundo é uma forma de se compreender a realidade ao seu redor.
Essa é a forma mais básica de compreensão da realidade. Veja que ele não está usando aqui nenhum conceito filosófico, hegeliano, etc. e tal. Ele está trabalhando aqui ele está dando digamos, usando uma nomenclatura só para definir essa forma mais simples do agir humano e da experiência humana, da compreensão da realidade. Tá? A segunda forma, a maneira objetivista, mas é o seguinte, olha, isso acontece quando o indivíduo que experimenta a vida prática, ele o faz de uma forma mais crítica, mais reflexiva, onde o conhecimento se constrói. Ele, por exemplo, ele sabe, ele vive numa cidade que os prédios nunca são pintados. Então ele fala assim, olha, ele chega uma hora, ele acostuma, ele sempre vê, os prédios não são pintados, as casas não são rebocadas. Então, vamos dizer assim, tentar explicar isso. Então, numa forma fenomenológica, fala assim, as casas não são rebocadas, é assim que as casas são. Mas uma forma mais objetivista, ela fala, mas por que as pessoas não rebocam as casas? Qual será a razão por detrás dessa ação, dessa coisa que todo mundo pratica? Por que todo mundo nesse determinado bairro, as pessoas não rebocam as casas? Aí ele vai entender que existe uma estrutura social, talvez uma extrema pobreza, talvez o preço do material de construção, a construção civil seja uma atividade muito cara para aquele grupo social. Então, veja, nesse processo objetivista, ele vai entender as estruturas que organizam aquela realidade, então ele vai ter uma visão mais crítica. O conhecimento vai se construir a partir de uma perspectiva da estrutura que organiza aquela sociedade, o que está por detrás. E, por fim, essa visão praxeológica, né, que é como o Bourdieu ele aborda o seguinte, a gente precisa fazer uma relação. O indivíduo precisa tomar consciência de como aquelas estruturas que ele chega à conclusão a partir da visão objetivista, como aquelas estruturas, elas o afetam enquanto indivíduo. Eu falo assim, tá, tudo bem, eu saio todos os dias de manhã, eu vejo as casas não rebocadas, agora eu entendo que existe uma razão estrutural na sociedade para isso acontecer, mas o que isso produz em mim? Que tipo de consequência isso traz? O meu senso estético fica afetado, porque o mundo ao meu redor tem um tipo de aparência que poderia ser outra. Ou então, olha, isso também implica no fato de que a pobreza que eu sou imposto, ela diminui as minhas possibilidades de encontrar uma saúde em função das casas não terem reboco, e por isso elas são mais frias, ou elas são menos protegidas, ou elas juntam mais pó, enfim. A ideia praxeológica é a unidade, é quando o indivíduo chega a uma espécie de maturidade de compreensão da sua realidade. Aí é que ele está a ponto de poder transformá-la, ok? Então esse é o primeiro aspecto. Segundo conceito fundamental, esse modus operandi do interacionismo entre estrutura e indivíduo. Então ele define esse modus operandi em dois grandes conceitos, tá? Primeiro, o conceito de hábitos e o conceito de campo. Vamos falar primeiro do conceito de campo. O conceito de campo digamos, é uma teia de regras que regem um determinado núcleo social, um determinado grupo social, uma determinada construção, um construto social específico. Por exemplo, um campo pode ser o campo político, o campo sociológico da política. Ali naquele grupo, naquele intervalo social, existiam regras próprias, regras específicas que controlam aquele campo. Assim também você tem, por exemplo, o mundo educacional, acadêmico. No mundo acadêmico a gente tem regras específicas. Por exemplo, aqui no nosso campo acadêmico, a gente tende a usar um tipo de linguagem. É diferente, por exemplo, do campo religioso. Embora a gente esteja aqui estudando sociologia da religião, a gente fale de assuntos religiosos, a gente usa outro vernáculo, né? Outra linguagem. A gente utiliza outras ferramentas de avaliação.
As coisas que aqui são importantes, talvez no mundo da própria religião, no campo religioso prático, talvez não tenham tanto uso, e vice-versa. Então, cada campo tem a sua regra específica. Então, o campo, principalmente, ele é demarcado por isso, pelas regras específicas que se impõem naquele campo religioso por meio dos significados que são atribuídos às diversas formas de comportamento, às diversas linguagens. Isso gera local, isso gera uma função, um locus para cada pessoa e a funcionalidade de cada sujeito. Então, esses sujeitos estão em uma posição neste campo veja, esses sujeitos que interagem ali naquele campo, eles propõem os seus próprios valores, as suas próprias leituras simbólicas, mas, ao mesmo tempo, eles também recebem as leituras que aquele campo lhes impõe. Então, ali há uma interação, e essa interação é feita no ambiente deste campus, tá? De cada local social, de cada locus social. Por fim, voltamos aqui ao que a gente chama de hábitos, ou que o Bourdieu chamou de hábitos. Assim, ele está dizendo que há sistemas de posições sociais que articulam uma sociedade, de conceitos que articulam. Veja, cada campo vai desenvolver, então, suas regras próprias. Mas como é que isso surge? Surge a partir de estruturas moldantes, estruturas estruturantes daquela sociedade. Então, esses sistemas de posições sociais que articulam a sociedade por meio de atos próprios dos indivíduos, que a partir de seus comportamentos são moldados e moldantes, né, no seio da sociedade. De que jeito que isso ocorre? Assim, essa interação entre indivíduo... Lembra do Durkheim? Que o Durkheim dizia o seguinte, que, olha, a estrutura, o indivíduo não importa, o que importa é a estrutura. O Bourdieu talvez vai chegar a uma posição de meio termo, nem tanto o indivíduo, nem tanto a estrutura. Ele vai dizer assim, olha, os indivíduos, eles são moldadores, mas ao mesmo tempo são modelados pela estrutura. Quer dizer que isso gera um hábito social, uma prática, um construto social que regulou aquela coletividade. Quer dizer assim, essas coisas precisam ser estudadas, compreendidas, se você quer entender como é que funciona um campo. A sua sociologia precisa se preocupar com estes hábitos sociais e com as regras particulares de cada campo. Então, esse é o nosso segundo conceito. Vamos para o nosso terceiro conceito fundamental: a unidade entre estrutura social e indivíduo. Veja, para o Pierre Bourdieu, você não pode separar um do outro. Essa ideia que muita gente diz, olha, ele era anti-estruturalista, não exatamente um anti-estruturalista, ele combatia o estruturalismo, aquele estruturalismo puro, aquela ideia de a sociedade comanda absolutamente. Ele vai dizer assim, não dá para separar uma coisa da outra. Para Bourdieu, o construto sociológico, o construto da sociedade, qualquer estudo que se faça a respeito dele, precisa levar em consideração os dois polos, tá? Qualquer área que você for estudar. Então, aqui eu pego um exemplo. Não basta estudar as regras gramaticais de uma língua, o alfabeto, as palavras que estão lá, saber palavras daquela língua. Você quer entender aquela cultura, você precisa ver o cidadão falando aquela língua. Quando você vai tentar entender a cultura italiana, não basta você entender o italiano gramaticalmente. Você precisa ver um italiano falando. Por fim, para dar tempo do nosso vídeo fechar aqui, nós vamos falar sobre capital simbólico, que inclusive abre espaço para a nossa próxima aula. O capital simbólico, então, é aquela teia de significados, né, o significado cultural, dado a cada valor que é construído no interior de um campo. Os indivíduos interpretam aquilo, os indivíduos são moldados por esses valores, e isso se torna o seu capital social, um conjunto de regras próprias, né, de valores próprios, que vão gerar ali o processo de trocas simbólicas. Então, quando você, por exemplo, chega no ambiente de uma igreja e fala, ô meus irmãos, todo mundo entende o que significa essa palavra. É lógico que você não está dizendo que eles nasceram na mesma família, mas existe um capital simbólico, um significado naquilo, e isso tem um valor. O mesmo você diz no sindicato, todos são meus camaradas. Então, veja, essa é a ideia dos valores que são atribuídos
a um determinado aspecto do campo. Ok? Na aula, a gente conversa um pouco mais